Bom dia, pessoal, tudo bem? Infelizmente tivemos um problema técnico e não conseguimos apresentar a aula ao vivo hoje, dia 15 de setembro. Então vamos iniciar nossa aula retomando do início. Hoje entraremos no módulo 6, que está na página 20 da apostila. Inicialmente, nós analisaremos como que o homem interfere no espaço e transforma o espaço em que vive, às vezes contribuindo e muitas vezes deteriorando o espaço em que vive. O ser humano, ele interfere negativamente nos espaços, usando, utilizando e às vezes até exaurindo, acabando com os recursos naturais. É óbvio que nós precisamos usar a natureza e o meio ambiente para que nós possamos acomodar a quantidade de pessoas que existe no planeta. Porém, nós deveríamos fazer isso de uma forma menos agressiva, de uma forma menos impactante para a natureza. E não é o que ocorre na maioria dos países há muito tempo. O homem já deveria ter entrado em sintonia com a natureza para que nós pudéssemos garantir para os nossos filhos e netos uma qualidade de vida melhor do que a que nós temos hoje. Vocês veem como o ar está seco, como faz tempo que não chove aqui na nossa cidade, como o mato está seco, várias queimadas acontecendo pelo país. Tudo isso são reflexos da degradação ambiental. E quem mais sofre com isso não são os homens, é a natureza, os animais, as plantas, que são as maiores vítimas e os únicos que não têm como se defender. O ser humano pode pegar o seu carro e sair do local que está pegando fogo. Mas e um tamanduá, que anda devagarzinho? Ou então um macaquinho, onde as árvores estão pegando fogo? O que ele vai fazer? Ou um peixe, que teve o seu rio ou seu lago poluído? Ele não tem para onde ir. Então, os animais e as plantas são os mais indefesos nesse processo de ocupação do espaço humano. Esse espaço está em constante transformação. Desde o início dos tempos, o ser humano, a espécie humana, é a única que interfere negativamente nos espaços ocupados. As relações sociais e econômicas que acontecem em um determinado local, o seu bairro, nossa cidade, nosso país, elas configuram o espaço que habitamos. E essas interações são justamente o que alteram a paisagem. Alterando a paisagem, nós vamos modificar também o modo como o ser humano interage com esse ambiente. Como foi dito, se nós precisamos construir uma casa, precisamos de madeira, quase sempre. Como que nós vamos construir essa casa sem a madeira? Ou então, com a madeira sem destruir o meio ambiente? Vocês já devem ter visto que ao redor de Jacutinga, ali perto do Tijoleiro, tem plantações de eucalipto. É uma madeira, uma fonte de energia renovável. Nós temos a madeira de eucalipto que pode ser usada na construção civil. Acontece que esse mesmo eucalipto, que parece ser uma solução, ele degrada o solo, porque o eucalipto ele cresce rápido, por isso ele é uma espécie tão utilizada. Ele cresce rápido, mas para crescer rápido, ele precisa de muita água. E ele retira toda a água do solo, degradando o solo. As áreas onde há plantação de eucalipto acabaram se transformando em verdadeiros desertos. As árvores retiram quase todos os nutrientes do solo. E quando você pega uma terra, a terra que você tem em casa, que você já viu no sítio, e usa muito os nutrientes dela, e a planta precisa de nutrientes para crescer, não só de água, essa terra vai empobrecendo até que se transforma em areia, e quase nada nasce na areia. Então esse é um processo que não tem volta. Uma vez que você estraga o solo, que ele se transforma em areia, ele não volta a ser solo como você conhecia antes, aquele barro vermelho escuro. Não acontece mais isso.
Virou areia, acabou o solo. Pode abandonar aquela área. Também é impactante, na forma como nós ocupamos os espaços, a retirada dos recursos naturais da terra. Minérios, por exemplo. Para se ter um carro, você precisa ter ferro, a partir do ferro produzir o aço, precisa ter os vidros, que é feito da areia, mas um outro tipo de areia, não é areia comum. E você precisa de água, muita água. Vocês viram que nesse final de semana faltou água na cidade toda. E as pessoas se queixando, reclamando na internet, como se a culpa fosse do prefeito, e não das pessoas que ficam lavando a calçada com água. A água que sai da torneira, mesmo que você pague por ela, ela é um bem de todos. Não é possível que as pessoas desperdicem água molhando calçada. Não são as plantas que eles estão molhando, e sim a calçada. E aí depois falta água para todo mundo, por pessoas inconscientes e inconsequentes que acham que só porque pagam a conta podem usar água do jeito que quiserem. Não é bem assim. A água é um patrimônio natural da humanidade. Existem países onde há guerras por causa de água, como é o caso de Israel, na Cisjordânia, na faixa de Gaza, aquela parte ali perto de Israel, onde não tem água. Os israelenses são um dos povos mais evoluídos tecnologicamente. Por quê? Porque a necessidade fez com que eles fizessem grandes descobertas tecnológicas. Por exemplo, em Israel, eles usam muito água do mar para beber. Eles dessalinizam, ou seja, tiram o sal da água do mar, porque não tem água no país inteiro. O Rio Jordão, que é o principal rio que corta Israel, ele é alvo de disputas desde a época de Cristo, justamente porque é uma área que não tem água. Quando você vê no jornal as pessoas dizendo que brigam por religião, não é só isso. Tem outras coisas como pano de fundo nessas guerras. E a principal delas é o acesso à água. Recursos marítimos são usados para o transporte e alimentação. A maioria dos peixes que nós tiramos vem do mar. Mas o uso do mar para o transporte marítimo de navios, ele tem consequências graves, porque o óleo que sai do navio, o navio não usa álcool, não usa energia elétrica. O navio vai usar óleo diesel. Só que é um óleo diesel muito ruim, muito vagabundo. É a pior parte do óleo diesel é que é usada nos navios. Ele parece um piche, parece uma geleia grossa, assim, como se fosse um brigadeiro de colher. Aquele tipo de combustível é que é usado nos navios. E ele sai, depois de passado pelo motor, ele sai na água. E essa poluição, devido ao aumento do transporte marítimo, vai afetar os corais. Os corais marítimos são responsáveis por toda a vida do oceano. Se os corais marítimos morrerem, e são formações vivas, abrigo para vários peixes, onde tem comida para vários peixes, todo o mar entra em colapso. Inclusive, já existem fazendas, entre aspas, né? Fazendas no mar que protegem os corais, de tão importante que eles são. Remédios estão sendo descobertos a partir do estudo de corais. O mar só se conhece, segundo os cientistas, 15% de todas as espécies. Nós temos um potencial incrível a ser descoberto estudando o mar ainda. Portanto, compreender como o homem ocupa o espaço e planeja é fundamental para construir uma sociedade mais justa, de modo que nós vivamos integrados ao meio ambiente e procurando sempre danificar o menos possível o meio ambiente. Por falar em ocupação de espaço, olha só que bacana a foto da nossa atual prefeitura. Olha como era no início do século passado, há mais de 100 anos atrás. Talvez os seus bisavós tenham vivido essa época.
O mercado municipal, a prefeitura atual, ela foi construída para ser um mercado. Então tinha frutas, verduras, deveria ser muito legal. E olha que o prédio tem algumas diferenças arquitetônicas do de hoje. Depois, na época da Segunda Guerra Mundial, ele se transformou num quartel do exército. E mais tarde é que virou a prefeitura. Mas vejam só, as árvores como são pequenininhas. E hoje, como tudo, as árvores ocupam quase toda a fachada. Isso é uma forma, um exemplo de ocupação dos espaços. Aqui, uma outra forma, um outro exemplo de ocupação do espaço na nossa cidade. Olha ali, no canto esquerdo superior da foto, vocês estão vendo um prédio em construção. É a nossa matriz, a nossa igreja, lá na Praça Central. Estava sendo construída também no início do século passado. Estão vendo no canto inferior esquerdo, lá embaixo na foto, um caminho de terra? Essa era a entrada principal da cidade. A cidade era só isso que vocês estão vendo na foto. Não tinha mais nada, nem para o lado esquerdo, nem para o lado direito. A nossa cidade cresceu sem planejamento nenhum. Ali, no meio, no centro da foto, mais ou menos, do lado, um pouquinho para o lado direito, embaixo, vocês estão vendo pés de banana, as bananeiras. Ali passava um rio que abastecia a cidade. Esse rio desapareceu. Ele foi canalizado e é onde passa a rodovia hoje. Só que essa água não é mais aproveitável, porque ele não foi cuidado. Na época que a estrada foi construída, os nossos digníssimos governantes se preocuparam apenas em resolver o problema dos carros, esquecendo, ou talvez não prevendo, que a água se tornaria um bem tão importante. Falta de planejamento do espaço. Vocês têm acompanhado nos jornais as queimadas que estão ocorrendo ao redor do país. Infelizmente, quando o mato queima, e nesse exemplo é uma foto da floresta amazônica, você tem, infelizmente, a morte das árvores, mas tem muitas outras consequências. Tem a degradação do solo, porque quando você queima o solo, destrói vários componentes minerais dele e ele fica mais pobre. E tem os animais. Como eu disse lá no início, são os animais que mais sofrem com as queimadas. Às vezes o fogo vem rápido e a caloria chega a 700 graus Celsius. 700 graus Celsius dá para derreter o ferro. Imagine a janela da sua casa derretendo. É o que acontece quando chega a 700 graus. E nessa temperatura, nada sobrevive. Nenhum ser vivo sobrevive. Morre tudo. Ah, professor, mas depois chove, a grama nasce. Exato, a grama nasce. As árvores levaram 30, 40 anos para chegar nesse porte que está na foto do lado esquerdo. E os animais? Os animais às vezes não se recuperam. Algumas espécies podem ser extintas num incêndio como o que está ocorrendo no Pantanal. Há mais de um mês que o Pantanal queima. E às vezes o fogo vai sendo empurrado pelo vento e acaba formando um cone. E vai queimando das bordas para o centro, como aconteceu no morro aqui em Jacutinga ontem. Quem viu esse incêndio viu que ele estava queimando em forma de círculo. Aí vai das pontas para o meio, ou seja, não dá para os bichos escaparem. Os que voam até conseguem, mas não são todos os animais que voam, né? Aí os animais não têm como escapar e morrem. Infelizmente, é muito triste isso. Mais uma forma negativa de como o homem ocupa e degrada o espaço em que vive. Agora, uma forma mais próxima de nós de ocupação do espaço, de planejamento da ocupação do espaço. Para quem vai se tornar arquiteto ou engenheiro civil, essa é uma planta de uma casa. É como se você estivesse olhando de cima a casa, sem o telhado. Essa é a divisão dos cômodos. Vocês veem que aí o arquiteto ele colocou cozinha, um exemplo bem no centro
do projeto. Cozinha barra jantar. Quer dizer que ali está a cozinha e a sala de jantar. E aí está escrito 13,26 metros quadrados. É o espaço que esse ambiente ocupa. Olha como eles representam as portas, que é essa linha azul clara. 80 por 2,10. 80 de largura, que é o espaço por onde nós passamos, e a altura do chão até o fim da porta, não é do teto, 2,10. E o desenho de para onde a porta abre. A porta pode abrir para fora ou para dentro, ou fazer os dois caminhos. Algumas portas podem abrir para dentro e para fora. No canto direito superior do projeto, vocês veem lá em cima 120 por 120, ou seja, agora já está em centímetros, não está em metros mais. Esse é o tamanho da janela. Vejam que a janela tem um desenho de representação diferente da porta. E ali ela está terminando um dormitório. Então você vê que no dormitório tem um guarda-roupa, uma representação de um guarda-roupa e duas camas. No quarto do meio tem apenas uma cama. E no quarto da esquerda é a cama de casal, bem maior do que as outras. E o armário também é bem maior, porque tem que ocupar para duas pessoas. Então vejam que é uma forma de representação do espaço que o ser humano ocupa. E como o homem ocupa os espaços ou chega até os espaços? Através dos meios de transporte. Meios de transporte que podem ser das cargas, como o navio repleto de contêineres que vocês estão vendo, ou como pode ser transporte de passageiros, como o metrô do lado direito. Talvez vocês ainda não tenham visto ou andado de metrô, mas é um transporte muito legal. Ele anda em outros países a quase 300 por hora, mas no Brasil ele chega em picos de 120, 130 km por hora, o que é bastante para um trem. Um trem antigo, como aquele que está lá no museu, na Maria Bonita. Aquele não chegava a 30 por hora, mas era uma outra época, né? muito anteriormente. Então, essa é uma forma de transporte de pessoas. Mas, professor, o que o transporte tem a ver com a ocupação dos espaços? Tem tudo a ver, pessoal. Como que você pode chegar nos lugares ou ocupar se você não tem como ir? Então, o transporte está diretamente ligado à ocupação dos espaços. Em Jacutinga, nós vemos passando pela estrada ali, ou até dentro da cidade, muitos caminhões. Isso é um indicativo de como nós, jacutinguenses, ocupamos os espaços. Para que tanto caminhão dentro da cidade? Porque nós temos muitas indústrias, muitas malharias. É preciso retirar a produção para poder ir para outras cidades e outros estados. No mais, além do caminhão, o que mais que nós vemos em Jacutinga? Ônibus coletivo? Não, eu acho que eu vi um ônibus uma vez só em Jacutinga. Nós não temos um transporte coletivo decente na cidade. Quando vocês forem votar daqui a uns anos, quando tiverem 16 anos, fiquem atentos aos políticos. Veja se eles prometem transporte público, porque é uma coisa que poderia melhorar muito a mobilidade da nossa cidade. No mais, nossa cidade é movida por carros e motos, e algumas charretes, que a gente vê bem pouco. Ainda bem, porque esses animais sofrem muito. Como tarefa, façam os exercícios das páginas 21 e 22, que vão falar exatamente sobre a ocupação dos espaços pelo homem. Os textos que estão nas páginas anteriores, página 20, 21 e 22, também ajudam a responder as questões. Qualquer dúvida, podem mandar no WhatsApp. Na aula que vem, espero retomar com vocês as aulas online. Vamos ver se a internet melhora. Um abraço e até semana que vem.